Ô Benê, aproveitando a deixa aqui, ó, a Amanda Corrêa, ela emendou uma pergunta sua para o Mário aqui. Os números negativos também foram inventados, então? Qual que é a função deles? A invenção deles, ela serve principalmente para mostrar nossas contas bancárias ultimamente. Estou demais hoje, eu não estou aguentando com vocês. Mas enfim. Sim, os números negativos, eles, em princípio, eles não faziam sentido na natureza aristotélica. Né? Deixa eu explicar um pouco Aristóteles, né? Por que Aristóteles foi tão importante? O Aristóteles, ele foi o filósofo mais estudado pelos fundadores, né, que eram os eruditos da época, os fundadores da Igreja Católica. Ele foi um dos filósofos mais estudados porque os textos dele sobreviveu durante muito tempo. Obviamente, eles estudavam todo o resto. Mas Aristóteles, quando Tomás de Aquino escreveu a Súmula Teológica, ele observou uma coisa muito, muito importante que os outros filósofos não tinham. O que Aristóteles dizia casava muito com o que com o que estava escrito na Bíblia, né? A observação de Aristóteles de, por exemplo, o Sol gira em torno da Terra, né? Aristóteles nunca disse que o Sol gira em torno da Terra. Ele simplesmente fala assim: é impossível a Terra se movimentar, porque se eu jogasse uma pedra para cima, olha como ele era só um observador. E ele mesmo não fazia experiência, né? Era empírico. Ele não era empírico. Se eu jogar uma pedra, Aristóteles escreveu isso nas dialéticas dele. Você joga a pedra para cima. Se a Terra está se mexendo, a pedra vai cair lá atrás. Se ela caiu na minha mão, porque a Terra está parada. Pronto, mudei de assunto. Ele era assim. Ponto final. E se você pega um paralelo... E a partir disso desprenderam que não. Então a Terra está fixa no centro do universo e tudo gira ao redor. É a visão geocêntrica. E a visão geocêntrica. E o Tomás de Aquino, ele pegou essa deixa de Aristóteles e encontrou um paralelo. Estou dando um exemplo, mas tem milhares ali. Ele pegou um dos exemplos da Bíblia, que é o momento em que... da derrubada da mulher de Jericó, em que os soldados começaram a marchar ali, tocaram a trombeta e o sol parou no céu. Tá vendo? Aristóteles está certo. Então Aristóteles é a lei da filosofia. Vamos todo mundo estudar Aristóteles. E quem discordar vai ser queimado na fogueira. Não, isso veio bem depois. E não era bem assim, né? A questão da fogueira, ela tinha outros. Na verdade, só queimavam na fogueira aqueles que tinham algum dinheiro para deixar de herança. No fundo era mais isso. Mas enfim, o que a gente tinha que quebrasse a lei do belo, né? Quebrava um pouco esse paradoxo, então esse paradigma, né? Existe uma preocupação estética muito... Estética. Então, por exemplo, avançando um pouquinho, quando o Galileu falava a Lua tem montanhas, não pode, a Lua é uma esfera perfeita, né? E assim por diante. E é aquela história que eu tinha falado, a gente não acha a figura perfeita, né, geométrica. Exato, tanto que quando o Papa olhou pelo telescópio lá e viu a Lua manchada, ele falou, é defeito na lente. Era difícil para eles aceitarem. E o número negativo, ele falava muito disso, né? De uma imperfeição não aristotélica. Então, ele deixou de ser... Ele acreditava-se naquela época que não fazia parte da natureza. Mas observou-se muitos fenômenos que sim, né? Que fazia parte da natureza, sim.